Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Belotto, aqui do Crítico Sem Créditos, e hoje falaremos aqui nesse vídeo sobre filmes que abordam o tema de paternidade, né? A gente sabe que recentemente teve o Dia dos Pais, aproveitando para desejar um Feliz Dia dos Pais para todos os pais que assistem nossos vídeos aí. Esse dia foi de vocês, e a gente decidiu separar alguns filmes aqui que tratam essa temática de paternidade de formas distintas, né? Tentei fugir um pouquinho do óbvio e trazer filmes que trazem muitas reflexões sobre o tema. Antes de começar o conteúdo efetivamente, queria pedir um favor para você, se puder já dar o like nesse vídeo, ajuda bastante a gente aqui, se inscreva caso ainda não seja inscrito e assine o sininho das notificações, que você fica sabendo das novidades aqui do canal antes de todo mundo. Mas bora lá falar sobre os filmes efetivamente. O primeiro filme que eu vou trazer aqui é o filme Meu Pai, de 2020, né? Que é um filme que está disponível tanto na Paramount Plus como no Netflix. A direção é do francês Florian Zeller, esse cara aqui. Eu confesso que eu não conheço muito a filmografia dele, eu dei uma pesquisada, eu nunca vi nenhum filme que ele tinha dirigido antes do Meu Pai. Isso foi um grande acerto aí do diretor, dá pra gente ver até pelas premiações, né? O filme levou 2 estatuetas do Oscar, tanto de melhor ator, pro Anthony Hopkins, como melhor roteiro adaptado. Então vale muito a pena conferir. No filme a gente acompanha a trajetória de Anthony, né, que o personagem de Anthony Hopkins é o próprio Anthony. Ele tá com uma doença degenerativa, psicológica, né, cerebral. Não é citado explicitamente no filme o que ele tem. A gente supõe que seja Alzheimer, né? Não lembro se no filme eles falam explicitamente qual que é a doença. Mas pode ser qualquer demência, digamos assim, que se pega na parte cerebral, né? E o que eu achei bem interessante desse filme é que ele consegue passar a visão do personagem, de como ele tá se sentindo, né? Eu acredito que deva ser muito próximo do real. Então em alguns momentos você sente a mesma confusão que o personagem está sentindo, né? A sua perda de noção, seja temporal, seja de conexões, acaba em alguns momentos você não lembrando alguns fatos, ou os fatos se confundem com a realidade, assim, a realidade se confunde com a ficção, enfim, a ordem das coisas acabam ficando meio confusa na cabeça. Isso é bem interessante, e assistindo o filme você tem essa mesma sensação, né? Acho que eu achei bem interessante do filme. O que eu achei legal também, que chama muita atenção, além da atuação maravilhosa do Anthony Hopkins, essa parte que o filme aborda de todo o entorno das pessoas que convivem com a pessoa que está sofrendo dessa doença, né, desse mal aí. Você percebe como são as reações, como que tudo fica abalado. Não é só a pessoa que tem o mal, né, que tem a doença que vai sofrendo. Todo mundo ao redor vai ter aquela dificuldade, né? Tem um dado momento que é muito interessante do filme, que o Anthony, isso não é um grande spoiler, tá? Não se preocupe, que o Anthony Hopkins meio que não reconhece a filha dele, meio que ele sabe quem é a filha dele, mas ele se confunde um pouco. No filme ele explica o porquê ele faz isso. E cara, é muito interessante, você vê o sofrimento dela. Ela até conversa com o cônjuge na história, ela fala, cara, foi muito doloroso pra mim ele não me reconhecer, né? E eu imagino, assim, eu graças a Deus nunca tive nenhum um parente próximo, uma pessoa muito próxima que teve essa doença, mas já conversei com pessoas que passaram por essa situação e realmente falam que é muito doloroso essa questão de você é uma pessoa que você ama, né, que também te ama, mas devido a uma doença, a um problema físico, né, um problema ali do organismo, não consegue diferenciar as coisas, né? Em alguns momentos pode trazer situações que vão magoar um ou outro, então deve ser bem difícil, né? E o filme consegue passar isso muito bem. Esse filme, como eu falei, ele levou a estatueta de melhor roteiro adaptado, né? Porque ele é adaptado de uma peça de teatro com esse mesmo título, Meu Pai. Eu recomendo bastante esse filme que você assista, é um drama bem denso, assim, bem verossímil, digamos assim, porque obviamente é uma doença real, mas eu já aviso que isso pode de repente ter algum tipo de gatilho para alguém que de repente passou por uma situação muito próxima. Isso pode pegar muito forte. Me pegou bastante a trama, mas como eu falei, eu não tive nenhum caso desses, então não tem uma identificação tão direta, né? Mas dá pra perceber que, putz, se tivesse alguém que eu tivesse convivido e acompanhado isso, seria muito forte, muito mais forte. Então avalie aí se é o caso de você assistir ou não. Aí você deve estar pensando, eu falei de filmes de paternidade, né? Por que esse filme de Alzheimer tá aqui, né? Um problema, uma doença. Mas o filme é todo pautado muito forte nessa relação da filha com o pai, né? Porque ela que vai estar cuidando dele, então tem alguns dilemas, se ela continua ou não, quanto isso afeta a vida dela. Então é uma relação muito forte de pai e filha ali, né? Então acho que cabe bem na temática aqui. Outro filme que eu gostaria de trazer é o Capitão Fantástico, de 2016. Esse filme está disponível no Star Plus e a direção dele é do Matt Ross, que é esse cara aqui, que ele dirigiu um dos filmes que eu adoro, que é o Psicopata Americano, né? Eu nem sabia, eu fui pesquisar e falei, nossa, é ele também que dirigiu. Então a direção tá em boas mãos. Esse filme tem uma indicação no Oscar também pro Viggo Mortensen, acabou não ganhando, mas a atuação dele tá muito boa aqui, realmente. Aqui na história a gente vê a trajetória de uma família, né? Que é o pai, que é o Ben, que é o Viggo Mortensen, e tem a Julie também, a personagem da esposa dele ali. E eles começam eles têm um tipo de forma diferente, bem alternativa de cuidar dos filhos deles. Eles eram ativistas, né? E agora eles têm uma família
com os filhos lá, eles têm opiniões bem diferentes de quanto a várias críticas à sociedade, ao modelo de economia e tudo mais. Eles decidem cuidar dos filhos deles, né? Tem uma forma de criação muito diferente do padrão. Mas quando eu falo é muito mesmo, bem alternativa. Eles vivem no mato e tudo mais, então é uma coisa bem diferenciada. Isso por si só já levanta vários questionamentos do que é correto, o que não é, né? E eu acho que o legal desse filme é que ele não tem uma visão 100% correta das coisas, né? Ele tem camadas, digamos assim. Nem todo mundo é 100% certo, 100% errado, né? Em alguns momentos você fala, não, isso não faz sentido, mas aquilo faz. Então você fica meio num dilema moral, um dilema do que é correto ou não dentro do filme. Eu achei isso bem interessante. Porque assim, se por um lado alguns dos ensinamentos dessa família são muito válidos, né? Ele ensina várias coisas a respeito de sobrevivência, por exemplo, na parte até a aptidão física, as crianças são muito bem, e intelectual também, né? A parte acadêmica, mas digamos assim, de coisas não usuais, mas eles ensinam as crianças, não é uma coisa que eles ficam largados, ele realmente tem um ensinamento ali da parte acadêmica, e as crianças realmente são boas nisso. Só que por outro lado, né, numa outra análise, as crianças não têm nada da parte social, né, da parte de viver em sociedade. Você concordando ou não com a forma que o mundo tomou, né, os rumos que o mundo tomou, as coisas estão assim, né? Então fica aquele dilema, mas será que vale a pena você se isolar disso porque você não concorda, ou de repente se adaptar da melhor forma? Então é um questionamento interessante que o filme levanta. Em dado momento esse conflito, né, entre o Ben, né, que é o pai, fica muito intensificado devido ao acontecimento do filme, que ele tem que meio que tem um dilema ali de diferenças, principalmente com os avós das crianças, do que fazer ou não, e aí tem toda uma parte legal do que pode, o que não pode, né? Então é bem interessante isso analisar. O que eu achei bem legal é que hoje em dia, não sei se vocês acompanham, mas a gente tem bastante vertentes de ensinos diferentes, né? Pelo menos na minha época, assim, sempre era um ensino tradicional, que a gente tinha no modelo de professor, aluno e tal, tudo mais. Hoje em dia tem outras formas de ensino, né? Que é, por exemplo, Waldorf, construtivista, Reggio Emilia, enfim, tem outras aí, depois se você gostar desse assunto, você dê uma lida a respeito disso. Mas assim, todas elas têm um cerne meio que parecido no sentido de cumprir um conjunto de coisas ali, que no caso do Brasil o MEC determina, só que aí tem formas diferentes de você atingir isso, né? E isso por si só já gera muito estranhamento, né? Tem pessoas que estranham muito essas diferenças, que são, no meu caso, eu acho que não são tão gritantes assim, elas acabam chegando no mesmo lugar, e eu fico imaginando quanto é difícil você ter uma abordagem tão diferente, né? Tão alternativa, aquilo é realmente alternativa que o filme traga, né? Enfim, fica a recomendação, assim, acho que o filme dá pra tirar várias conclusões e várias abordagens, interpretações a respeito. Se você gosta dessa temática, né, de educação, de até questões políticas, assim, acho que talvez seja uma boa indicação pra você. É um filme que dá pra tirar bastante ideias, bastantes opiniões sobre isso, e divide muito opiniões, né? Tem gente que concorda com o jeito que o cara tava fazendo, tem gente que não concorda, tem gente que acha que ele era bem autêntico, tem gente que acha que, enfim, ele é meio que um vilãozinho, entre aspas, mas eu acho que as discussões são muito válidas. E pra fechar aqui, eu vou trazer o último dos filmes, desse aí foi o último que eu assisti, é um filme de 2017, chama O Castelo de Vidro, que tá disponível na Netflix, e, cara, acho que desses três que eu comentei, esse foi o que... Não sei se foi o que mais me pegou, assim, mas é o que eu... Não sei porquê, assim, eu nem tenho muita identificação com a trama, no sentido, mas eu achei que as reflexões são muito interessantes, né, que o filme traz. E o elenco aqui tá muito bom mesmo. A gente tem a Brie Larson, o Naomi Watts e o maravilhoso Woody Harrelson, que eu vou deixar um disclaimer aqui pra falar só sobre a atuação dele, que pra mim tá maravilhosa nesse filme. Eu ouso dizer que talvez seja a melhor atuação que eu já vi do Woody Harrelson, assim. Tem bons filmes, mas essa aqui me pegou demais, cara. Achei bem interessante. A direção do filme desse cara aqui, o Destin Cretton, ele é engraçado que eu tava analisando a filmografia dele, depois desse... Ele não tem tantos filmes assim, mas depois disso ele partiu por um caminho muito de... Ele é um cara muito da Marvel, né, de blockbuster. Ele dirigiu o Shang-Chi e vai dirigir o Dinastia Kang também. Não sei se vai mudar alguma coisa, né? Greve dos roteiristas e tudo mais. O que tudo indica, ele vai ser o diretor desse filme, né? No filme a gente acompanha a visão de uma das filhas dessa família, né, que é a Jeanette, né, que é a Brie Larson, e ela vai narrando como foi todo o histórico da família dela e a relação com o pai, né, que é o Rex, que é interpretado novamente pelo Woody Harrelson, maravilhosamente, e todas as problemáticas, as duas faces, os momentos bons, os momentos ruins, todos os dramas que eles viveram naquela família, e tudo na visão dela. Esse filme ele é baseado num livro que foi best-seller, se não me engano foi lançado em 2005, que tem o mesmo nome, né, que é O Castelo de Vidro, que foi escrito também pela Jeanette, né? Então, assim, todo o filme foi baseado nesses contos, na visão dela trazendo as coisas, né? Então eu achei bem interessante também. O que eu acho bem legal é que esse filme ele pegou bastante principalmente nesse personagem do Rex, né, do Woody Harrelson, que ele é muito cheio de facetas, né? É um cara que divide muitas opiniões. O curioso é que 90% do tempo você acha ele um cara horrível, um cara péssimo, ele é um cara muito tóxico, ele é uma pessoa tóxica pra família dele. Só que ele tem alguns pequenos pontos ali que você
que gera tanto carisma, sabe, de algumas coisas legais que ele faz. Então é um personagem que você fica muito dividido, assim. Isso é uma coisa que não fica só na gente, né? Depois você vê os depoimentos reais das pessoas, da família, das filhas e tal, e eles têm essa mesma sensação. Eles, puta, lembra aquele dia que ele fez aquilo? Caramba! Lembrando com uma certa saudade de uma coisa que não fazia bem como um todo, mas assim, tem um certo brilho. Acho que isso é muito interessante, você fica até meio confuso assistindo o filme, sabe? E que nem eu falei, por mais que ele seja um cara totalmente tóxico e problemático, isso vai aumentando muito conforme a dependência dele com o álcool aumenta, né? Isso também aumenta também os problemas, né? Só que em alguns momentos ele tem algumas coisas bem legais com a família, umas coisas muito diferenciadas, né? Tem uma parte que, não vou dar muitos spoilers, mas uma parte que ele tem uma conversa com as crianças relacionadas às estrelas, assim, uma coisa que é engraçado, que muitos pais não têm essa conexão que ele tinha, e talvez por isso o negócio machuque mais, né? Você fala, pô, um cara que podia ser tão legal se não fosse esses problemas, mas ele, tipo, se estragou completamente, assim. Enfim, esse filme me pegou bastante e eu recomendo bastante que você assista. Mas é isso, pessoal, essas foram minhas dicas aqui de filmes que abordam o tema de paternidade. A gente pode observar que nesse filme tem vários tipos de pais, né? O primeiro é um pai que tá com uma doença e tal, enfim, não falo muito do passado dele. O segundo é um pai que ele quer o melhor pros filhos dele, ele realmente quer muito bem, só que ele vai fazer da forma dele, né, que divide opiniões, se a forma dele é correta ou não. E o terceiro é um pai que não é muito bem o pai do ano, mas em alguns momentos ele tem umas questões que geram um certo carisma e você fica até meio confuso assistindo. Beleza, pessoal? Espero ter gostado do conteúdo aí. Se você gostou, curta, compartilha, comente se você assistiu esses filmes, ou se você não assistiu, se você se interessou e tal. E dê outras dicas de filmes que abordam o tema de paternidade, eu gosto bastante, eu tenho uma filhinha pequena, então eu gosto bastante dessa temática aí. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Eu vou aproveitar para pedir aqui, se você não siga a gente nas redes sociais, a gente tem nosso Instagram ali, bastante conteúdo que a gente posta, nosso Spotify também, que é o nosso podcast a cada 15 dias a gente tá lançando mais ou menos assim, então confira lá que é bem legal. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui, tchau, tchau!